Olha, só de pensar em receber uma notificação do Conselho Regional de Medicina já dá aquele frio na barriga, não é verdade? É, sem dúvida, um dos momentos mais tensos na carreira de qualquer médico. Mas e se a gente descobrisse que entender como esse processo funciona é a chave para transformar toda essa ansiedade em uma defesa sólida e segura? Vamos descobrir juntos como fazer isso? E aqui, gente, já vem a primeira grande verdade que a gente precisa entender. Muitas vezes, o que vai definir o resultado final não é nem o que aconteceu lá no atendimento, mas sim a força e a clareza da defesa. É sobre como a história é contada, sabe? E essa história precisa ser baseada em fatos e documentos, desde o comecinho. Certo? Então, para a gente não se perder, vamos organizar o nosso papo. A gente dividiu tudo em 5 passos bem claros. Vamos desde o momento em que a notificação chega até como construir uma defesa realmente técnica, desvendando cada etapa para acabar com qualquer incerteza. Então, tudo começa com aquele e-mail, e é justamente aí que mora o perigo. Sabe aquele pensamento? Ah, não fiz nada de errado, então vai ficar tudo bem? Pois é, esse é o primeiro e talvez o maior erro. Pode acreditar, o problema não vai desaparecer sozinho. Isso aqui é fundamental entender, tá? Sindicância não é um julgamento, é uma fase de investigação inicial. Pense nela como uma oportunidade de ouro para já esclarecer os fatos com documentos e provas. Uma resposta bem feita aqui pode, olha só, encerrar o assunto antes mesmo que ele vire um problemão. Entender o caminho que vem pela frente é essencial para não ser pego de surpresa. O processo tem uma estrutura bem definida, dividida em 2 grandes fases. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. O fluxo é bem lógico. Primeiro tem a investigação na sindicância. Se ali encontrarem indícios de alguma infração, aí sim a coisa avança para o processo ético. Mas atenção, um passo em falso na primeira fase, uma informação mal colocada, pode se tornar um erro irreversível que compromete toda a defesa lá na frente. Mas calma, se defender não é um ato de desespero de jeito nenhum, é um direito. O médico não está ali só para assistir ao processo acontecer. Pelo contrário, existem direitos fundamentais que garantem uma defesa justa e completa, e é muito importante conhecer cada um deles. E aqui está o pulo do gato. Não adianta só saber que esses direitos existem. A grande diferença está em saber usar cada um deles de forma estratégica. Cada um desses pontos é uma ferramenta poderosa. Ter acesso ao processo, apresentar provas, pareceres, tudo isso vai construindo uma verdadeira fortaleza para a defesa. Agora, vamos falar das armadilhas. E aqui, atenção máxima, porque na grande maioria das vezes, a punição não vem de um erro médico em si, mas de uma defesa fraca, mal feita. O problema, quase sempre, está nos papéis, na documentação. É preciso ter uma coisa muito clara na mente. O conselho julga o que está escrito. Palavras e emoções são frágeis. Agora, o prontuário, o termo de consentimento, a troca de mensagens, é isso que tem peso. Pode anotar, no processo ético, o documento é rei. E claro, um alerta super atual. As redes sociais se tornaram um verdadeiro campo minado. Aquela foto de antes e depois, a promessa de um resultado garantido, hoje em dia isso virou uma das maiores fontes de denúncias. A publicidade médica tem regras bem rígidas e não é à toa. Então, tá, qual é a chave para virar esse jogo? Se o grande problema geralmente é a falta de técnica na defesa, a solução é uma defesa técnica. Forte, organizada, baseada em provas concretas. É sobre agir e não apenas reagir. Uma distinção que faz toda a diferença em qualquer defesa que envolva um resultado adverso é essa aqui: definir corretamente se o que aconteceu foi um erro, uma complicação ou uma intercorrência é essencial. A forma como isso é documentado no prontuário e explicado ao paciente impacta diretamente o julgamento ético. Sem documentos que comprovem a boa prática, até o ato médico mais correto pode ser visto como uma falha. A melhor defesa não começa quando a notificação chega. Ela começa hoje, na organização do dia a dia. No fim das contas, a grande mensagem é esta: um processo ético não é um tribunal para julgar culpa, mas sim uma avaliação da organização e da prática registrada. Estar preparado não é só uma opção, é o que garante a tranquilidade. E fica aqui esta reflexão final. A tranquilidade para clinicar não depende só da habilidade com o bisturi ou com o estetoscópio. Depende muito da segurança de que a sua prática está protegida. A sua está? Vale a pena pensar nisso. E se quiser mais dicas práticas como estas, já sabe onde nos encontrar.